Boa noite, Deus abençoe a todos, bom estarmos juntos. Quando a gente estava no louvor, aí cantaram essa canção, eu não sei o nome da música, eu sei que fala que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Aí eu fiquei feliz, porque a canção falava meu coração e confirmava um pouco daquilo que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Mas aí eu fiquei na minha. Aí quando a Edileuza de novo veio aqui e vai cantar a música na hora da oferta e do louvor, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E aí o Maurício sobe aqui e diz que apesar de tanto esforço, de tanta dedicação, né, querendo participar de um campeonato nacional, como ele vinha se preparando, infelizmente por uma lesão média, não grave, ele não pôde ir, mas ele disse que Deus continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Eu não sei como é que isso chega no seu coração, mas para mim é um grande conforto, é uma grande injeção de ânimo, é como se Deus me desse uma injeção de endorfina, né, e renovasse a minha vontade de caminhar com Ele e de experimentá-lo e de conhecê-lo, e enfim. É assim que às vezes as canções na minha vida acontecem. Não que eu cheguei aqui desanimado, muito pelo contrário, estava muito feliz e grato a Deus, né, e gosto muito de encontrar os irmãos da igreja, de louvar o Senhor, como acredito que todos gostam, mas aí tem coisas assim que a gente não explica, né? Até tem uma canção que diz, ninguém explica Deus, que é linda. Se não viu, procure, né? Ninguém explica Deus. E realmente aí vem Deus e faz um negócio desse que é tão... não sei se essa seria a melhor palavra, é um detalhe, é uma coisa pequena, mas é como se Ele falasse assim, é por aí, é nessa direção. E eu fico muito feliz por isso. Nessa semana, aliás, antes de começar a compartilhar com você, abra sua Bíblia no livro de Salmo, no capítulo 37. Quem me inspirou a ler esse salmo foi a minha filha Mariana, a Meg. Ela participou numa das celas e aí ela foi convidada para coordenar o momento de edificação e eu fiquei muito feliz, surpreso, que ela não me procurou em nenhum momento para pedir nenhum tipo de ajuda. Eu falei, que bênção, fiquei feliz. Mas quando terminou o encontro, eu perguntei para ela como é que foi. Foi bem, tudo bem. Aí conversei com os líderes da cela, e aí eu falei para ela depois, filha, sobre o que você falou? Fiquei curioso. Eu compartilhei sobre o Salmo 37. Aí eu falei, eu quero ler esse Salmo de novo, né? E aí li, isso já tem algum tempinho, que ela compartilhou, não sei se um mês ou um pouco mais, mas me deu uma vontade de ler, e aí lendo esses dias, comecei a pensar e escrever algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 9, diz assim, Davi falando, confie em Deus, por isso a música, né? O Senhor e faça o bem, e assim more com toda segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor, Deus, cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, pela terceira vez, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Como é interessante, né? Quantas coisas nos incomodam e nos aborrecem. E Deus vem e fala de uma forma tão clara. E Ele está falando aqui de coisas de vida de gente ruim,
que vive na maldade, que planeja um mal de vida de gente que anda buscando fazer e conhecer a Deus e fazer a sua vontade. E ele vem claramente aqui e fala, né, não se irrita, não se aborreça, não fique furioso, não fique com raiva desse pessoal não. Fica de boa, meu filho, minha filha, fica tranquilo, fica na paz. Essa aparente vitória dura pouco. Então, assim, é interessante a gente ver essas coisas e apaziguar o nosso coração na presença de Deus. E às vezes as pessoas que fazem o mal, elas estão perto da gente. Não só são aqueles homens lá em cima, na capital da nossa nação. Não importa quem seja, não importa o que faça, não importa o tipo de maldade. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Não vale a pena se desgastar com esse tipo de situação. Só faz piorar a vida da gente. Então, deixa como a gente cantou ali, o Espírito Santo queimar como fogo e Jesus com o poder dele tirar qualquer coisa do coração que se assemelha a isso, raiva, aborrecimento, enfim, indignação. Não deixe isso ficar no seu coração. Desliga a TV. Não entre em site ou não veja notícias que te machucam, que te ferem, que alimentam a ruim. Alimentam o que pode existir de ruim ainda na sua vida ou na minha vida. Vamos para o texto que eu queria compartilhar. Semana passada, eu estava com o pessoal da célula que eu participo na quarta-feira e nós estávamos conversando sobre a vida conjugal, falando sobre casamento, que foi um pedido das pessoas da célula que eu participo, para que nós intercalássemos os nossos compartilhamentos sobre o que tem sido pregado no domingo, mas também sobre casamento. E eu falei para eles que eu acredito que a vontade de Deus para a vida dos casais é que eles vivam de forma harmoniosa e que sejam felizes, que se realizem dentro do seu casamento. Eu acredito nisso, é possível viver isso, muita gente vive, sobretudo se a gente entende quem é Deus, e a gente confia em Deus, e a gente aplica os princípios que esse Deus, que é o nosso Deus, traz para a gente, ensina para a gente. Eu acho que isso funciona. Quando eu digo acho, não é dúvida, é só uma forma de falar. Eu tenho certeza que funciona. Que a gente pode ter harmonia e que a gente pode se realizar. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para os casamentos. Deus não inventou casamento para a gente ser infeliz. Deus inventou casamento para que a gente fosse feliz, se completasse, fosse abençoado, para que a gente vivesse em harmonia, fosse realizado. E isso não significa isenção de turbulências ou de problemas. Isso não significa blindagem contra tempestade, contra necessidade de ajuste ou de lapidação. Mas o que eu acredito é que a vontade de Deus é essa e ela pode ser cumprida. E quando ela é cumprida, no sentido de a gente viver a palavra, buscar os princípios de Deus para dentro do casamento, a gente experimenta uma coisa, aliás, várias coisas na vida conjugal: o respeito, a gente experimenta o carinho, a gente experimenta a intensidade, a gente experimenta a confiança no relacionamento, a gente se torna alegre por viver com a pessoa que Deus deu para a gente consegue experimentar o que a Bíblia chama de uma só carne, ou seja, é um espírito, uma atitude de unidade. A gente consegue entrar em acordo, mesmo sendo diferente. A gente se sente mais completo, porque Deus nos dá o cônjuge, quando nós não temos o dom do celibato, não fomos chamados para viver sozinho, para nos completar. E isso é muito bom. Essa é uma experiência, quando a gente chega nesse nível, consegue viver um bom tempo nesse nível, maravilhosa. Talvez uma das melhores experiências que a gente possa ter na nossa vida. Extremamente profunda. Agora, infelizmente,
Muitas pessoas confundem vontade de Deus com permissão de Deus. E aí, nesse sentido, nem tudo que acontece nas nossas vidas faz parte da vontade de Deus. Embora a gente saiba que nada aconteça sem a sua permissão, porque nós servimos a um Deus que é bom e que nos ama. A gente não vai falar sobre casamento, a gente vai falar um pouco sobre a vontade de Deus. E o tema da reflexão é sem atalhos com Deus. Então, assim, será que, eu me pergunto e lanço essa pergunta para você, eu tenho conhecido, eu tenho pesquisado, eu tenho estudado, eu tenho lido a palavra, eu tenho conseguido extrair da palavra os princípios de Deus para que eu seja uma pessoa bem-sucedida no meu casamento? Ou será que o meu casamento é como a grama? Chove, não chove, vai, acontece, vai crescendo, vira mato, cheio de bicho, e eu dou o cuidado, eu trato meu casamento como se ele fosse um jardim, ou eu trato ele como se fosse, não sei se seria a melhor ilustração, para não diminuir a importância desse trabalho, mas como se fosse um pasto, que você deixa mais solto, que vai crescendo assim. Mas não é só o casamento. Será que na minha vida profissional eu tenho aplicado aquilo que Deus falou para mim, que é vontade dEle? Eu tenho agido profissionalmente dentro daquilo que eu estou fazendo como alguém que faz parte do reino de Deus, que conhece a vontade de Deus? Eu tenho sido um irmão na comunidade que eu pertenço, comprometido, como eu sou comprometido em outras áreas da minha vida. As pessoas contam com a minha presença, elas sabem ou percebem que eu sou importante para elas e que elas são importantes para mim. Eu estou envolvido com a causa do Senhor. Ou ainda, será que a minha vida, o meu caminhar diário, os passos que eu estou dando na minha jornada com Jesus, eles são corretos, eles são concretos, no sentido de me aproximar daquilo que Deus falou que quer fazer na minha vida e através de mim? Porque, irmãos, a vontade de Deus é muito grande. A vontade de Deus não é só que você leve pessoas a Cristo. Não adianta você levar pessoas a Cristo e perder a sua casa. Não adianta você guardar a sua casa e não querer levar ninguém a Cristo. Não adianta você suprir as necessidades dos outros e negar as necessidades dentro da sua própria família. Então a vontade de Deus não é uma coisa única. Essa é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é muito ampla. Deus tem uma vontade que se expressa de várias formas. Às vezes é verdade que Deus e Jesus, Ele pega e dá o suprassumo para mim e para você. Ele diz assim, se você amar, você tem cumprido a lei. Mas isso é muito amplo. Amar quem? A Ele, Deus. Amar quem? Meus pais. Amar quem? Minha esposa, meu cônjuge. Amar quem? Minhas filhas. Amar quem? O inimigo, o estranho, o que governa a minha cidade. Eu conheço a vontade de Deus e estou vivendo a vontade de Deus, procurando vivê-la nessas áreas, ou em tantas outras. E por que eu pergunto isso para você? Porque eu também já me fiz essa pergunta, porque nós somos os únicos que podemos responder com sinceridade se nós estamos buscando viver a vontade de Deus ou não. Porque senão a gente pode cair num engodo de que muitas pessoas caem. Elas dizem o seguinte: quando a vida está toda estrambelhada, toda detonada, quando tudo começa a ruir, quando tudo começa a ficar ruim na vida da pessoa, tudo parece que está dando errado, e essa pessoa não consegue mais achar o culpado para toda aquela bagunça que a vida dela está virando, ela culpa a Deus. E diz assim, sabe, eu acho que era a vontade de Deus mesmo, que eu passasse por tudo isso. E aí essa pessoa está confundindo vontade de Deus com permissão de Deus. Isso é grave.
Muitos problemas na nossa vida não tem nada a ver com a vontade de Deus. E se a gente não crescer em relação a isso, a gente vai continuar vivendo e patinando em muitas coisas, desnecessariamente. Eu não acredito que eu posso culpar a Deus pelas oportunidades que eu perdi na minha vida, pelos problemas que eu mesmo criei para mim. Eu não posso transferir para Deus a culpa pelas minhas frustrações. Eu não posso querer dizer, Deus, era a sua vontade que eu provocasse um grande problema na vida do irmão, um desastre, uma desgraça na vida de alguém. Mas é assim que muita gente vive. Se fosse uma pessoa sem nenhum contato com Deus, com a fé, com a religião, com a Bíblia, dizia assim, é o destino. Mas aí, quando a pessoa se converte, ou ela se torna uma pessoa mais ligada com as coisas espirituais, ela fala assim, quem sabe era a vontade de Deus mesmo, né? Irmão, é a vontade de Deus para a sua vida. Não, não é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a minha vida está muito clara nas Escrituras. E quem anda na vontade de Deus também não está blindado nem isento de ter problema. Mas o problema que alguém que anda na vontade de Deus deveria ter é o problema que vem como consequência de ser honesto, como a gente leu na palavra, de ser íntegro, de ter uma causa justa. Agora, quando o problema, desgraça, tudo vem por conta de pecado, escolhas deliberadas, erradas, como que isso é vontade de Deus? O nosso Deus é amoroso. Edileuza cantou aqui, tantas coisas que foi cantada aqui. Eu estava vendo e lembrando que eu tinha meditado pela manhã. Exatamente isso, o nosso Deus é um Pai amoroso. Ele deseja o melhor para as nossas vidas. Sempre, mesmo quando o bicho pega. Mas quando o bicho pega, não porque eu pequei, mas quando o bicho pega, porque eu estou andando com o Senhor. E o inimigo se levanta também. Agora, quando o bicho pega porque eu estou dando lugar para o diabo, Deus ainda me ama, Deus ainda vai me ajudar, Deus ainda é um Pai amoroso, mas Ele, como um Pai amoroso e justo, Ele está querendo dizer assim, filho, acorda, para de se rebelar, para de ser indisciplinado. Deus não vai poder passar a mão na nossa cabeça quando a gente vive deliberadamente fazendo coisas erradas. Ele pode chegar ao ponto até de permitir, embora eu não veja isso como uma vontade direta de Deus, mas as Escrituras têm vários exemplos, mas de permitir que a gente seja esfolado pelo diabo, mesmo que a gente vá para o céu. Para que às vezes, quem sabe, até assim, se quebrando na alma e no corpo, o espírito da gente se salve. Está na Bíblia, isso está na palavra de Deus, sim. Ele tratou muita gente através da dor. Mas eu não acredito que um pai amoroso, porque eu não faço isso com as minhas filhas, para ensinar alguma coisa, eu não preciso botar a mão delas no fogo, espizinhar, machucar. Não, você pode ensinar com outras maneiras, com outras didáticas. Deus é um pai amoroso, que quer o melhor para a gente. E uma das melhores coisas que Deus quer para a gente é que a gente não viva debaixo do jugo do pecado. E quando eu falo pecado, não pensa naqueles principais. Pensa assim, como que eu estou agindo como chefe? Como que eu estou agindo como pai? Como que eu estou agindo como esposo? Como que eu estou agindo como empregado na empresa que eu trabalho? Como que eu estou agindo como cidadão com as pessoas? Qual é o testemunho que eu estou dando? Gente, quando a gente entende isso, a gente começa a valorizar todos os nossos dias. Foi cantado aqui, Edileuza falou, entre uma música e outra, todo dia eu quero viver para Deus, viver para Jesus, para o reino de Deus. Tudo importa. Tudo passa a ser importante, ter valor. Não uma coisa só. Tudo. E Deus tem uma vontade a ser cumprida para todas as áreas da nossa vida. A gente precisa conhecer isso. Sabe por quê? Porque Ele quer nos abençoar. Ele quer se expressar através da gente. Ele quer que a gente seja como corpo de Cristo, família de Deus, ou parte da família de Deus, um povo, uma família, uma igreja,
que dê prazer para ele, que alegre o coração dele, que vá até as pessoas, que receba bem as pessoas, que faça diferença na vida das pessoas. Ele quer glorificar o nome dele através da gente. E isso vai acontecer quando a gente levar o estilo de vida de Jesus. Para isso ele dirige o tempo, para isso ele tem o controle de todas as coisas na mão dele, para isso ele revela toda a vontade dele para que a gente possa realizar. Quando a gente não aceita essa verdade de que a gente tem um Deus, um Pai amoroso que está no controle de todas as coisas, a gente coloca a nossa vida em risco e a gente colhe sérios prejuízos. Se fosse, evidentemente, fazer uma sintetização do que seria a gente levar isso a sério, eu diria que a melhor resposta para um Deus poderoso, soberano, amoroso, presente, perdoador, que eu posso dar, não é só entregar o meu coração para Ele, dizendo, Senhor, Tu és o meu Senhor e meu Salvador, o único da minha vida, mas é me comprometendo a amar esse Deus, a responder esse Deus com o amor, com o meu amor, com o amor que eu tenho, espontâneo, real, genuíno, ernesto, imperfeito, e permitir que o amor dele que tem sido derramado em mim, pelo Espírito dele que habita em mim, que esse Espírito me ensine a amar de uma forma mais sublime, mais poderosa, mais rica, mais agradável a Deus. Mas é a melhor resposta. Toda a vida cristã se baseia nisso. Em viver para amar a Deus e as pessoas. Todos os mandamentos da Bíblia têm a ver com amar a Deus e as pessoas. Todos eles. Os 600 e pouco do Antigo Testamento, mais os não sei quanto do Novo Testamento, tudo isso tem a ver. Os 10 mandamentos também têm a ver. E Jesus resume: amar a Deus e as pessoas. Então qual é a melhor resposta? Amar. Que é uma coisa muito abrangente. A Bíblia tem alguns exemplos, eu só quero relembrar os irmãos de pessoas que sabiam que podiam amar e que deviam amar a Deus através da obediência sincera, tranquila. Às vezes não é tão tranquilo ser obediente, mas enfim, escolher e decidir obedecer. E que não fizeram. E não fizeram por quê? Porque não quiseram fazer. Porque foram rebeldes, porque foram desobedientes. E essas pessoas trouxeram problemas para si e para os outros. Só lembrando você, veja a história de Abraão e Sara. Não vamos entrar no mérito, senão eu ia ficar muito tempo parado aqui, mas Deus promete dar ao casal um filho, e eles resolvem ter o filho que Deus prometeu, com uma ideia melhor do que a de Deus, mais rápida, mais efetiva. Por que melhor? Está aqui. Ô Abraão, perde tempo não. Ó a Agar aqui, está melhor do que eu, é fértil, eu já estou mais para lá do que para cá, quase com os 2 pés dentro da cova, você também já está moadinho, ó Agar aí, quem sabe Agar desperta você, Abraão. Vai nisso, nem vou ligar, vai que é tua. Abraão embarca, e depois que acontece o caos dentro do relacionamento do casal. A mulher já é pisoteada, vai embora daqui, você não me respeita mais, quem é você para não me respeitar? Olha a desavença, a desgraça, o problema que traz para dentro de uma casa, sem dizer as consequências, muito outras consequências que isso aí trouxe. Que esse erro desse casal trouxe. Tem Jacó e Rebeca. Opa, a mãe tem um filho preferido, Jacozinho, te amo tanto. Teu pai está quase batendo as botas, você sabe como é que é. Na nossa religião, nós somos judeus, os primogênitos têm a bênção, ele vai morrer, vai lá e pega a bênção. Isaú, o pai gosta mais de Isaú, quer que Isaú traga lá uma caça gostosa, mas a mãe, teu pai está dizendo aí que quer comer caça, Aí o Isaú sai caçar, Jacó fica por ali, filho, vai lá e pega um cabrito que eu vou preparar do jeitinho que teu pai gosta, faz todo o esquema, põe os pelos do bicho no braço dele, no pescoço, porque o velho estava ruim, mas não estava tanto. Mas ela consegue enganar.
Ela e Jacó conseguem enganar Isaac. Sabe o que isso causou? Isaac passou a viver como fugitivo um bom tempo da vida dele, porque o irmão dele pegou um ódio dele quando descobriu que ele enganou o pai, e o pai abençoou a Jacó, pensando que era Esaú, e lá, naquele tempo, a bênção era uma bênção dada uma vez e até logo. Esaú volta, traz a caça, mas você não tem uma bênção para mim, pai? Tenho. E aí ele decreta, não, ele libera uma bênção que parece mais um aviso de que o cara ia penar na vida do que qualquer coisa. Você vai ser servo do seu irmão, você vai viver assim, você vai viver assado. Quer dizer, a bênção ficou com Jacó. Era a vontade de Deus que as coisas fossem assim? Não. Você acha que Deus está no engano? Não. Deus permitiu, mas não era vontade dele. Jonas quase põe toda uma embarcação, uma tripulação, comandante, vice-comandante, almirante, sei lá como é que fala na marinha, quase todo mundo morre por causa do cara. Deus queria que ele fosse lá, o Jimmy pregou sobre isso, queria que ele fosse lá na Síria, lá em Nínive, pregar para as pessoas, porque Deus falou, eu quero salvar aquele povo que vocês odeiam, que vocês morrem de medo deles entrarem aqui em Israel e dominar tudo. Eu quero ir lá, escolhi você, Jonas, vai, eu vou te usar lá. O que Jonas faz? Corre. Olha o transtorno, quer fazer do jeito dele. Essas pessoas que eu estou citando, são pessoas que conheciam o Senhor, conheciam a vontade de Deus, Deus se revelou para elas, não era ninguém neófito, ninguém que não tinha intimidade com Deus, que não sabia quem era Deus, sabia, por experiência, eles não tinham nem escrituras, eles tinham comunhão, eles aprenderam a ouvir a voz audível, aprenderam a ouvir a voz de Deus na criação, no coração, na visão, em sonhos, eles conheciam o Senhor, mas eles agiram em vários momentos, eu citei alguns, de forma independente. Deus vai e fala uma coisa para você, faz assim, e você e eu achamos que podemos fazer diferente. Deus tem o jeito dele, o tempo dele, os princípios dele, os esquemas dele, e ele exige que a gente ande na vontade dele, e só ele pode quebrar isso, não eu. Ele pode chegar e falar, não, eu quero que você vá lá e faça tal coisa que todo mundo pudesse achar que não. Mas isso é uma coisa muito específica, muito difícil. Mas Deus pode. Muito sobrenatural. Mas Ele pode. Mas nós, o que temos que fazer? Andar naquilo que o Senhor tem nos falado, na revelação que Deus tem dado para a gente. Até porque se a gente se nega a obedecer ao Senhor e a esperar o tempo, o jeito dele agir, a gente está cometendo um grande pecado. Irmãos, tanto faz se eu antecipo o que Deus quer fazer na minha vida, ou se eu retardo a vontade de Deus na minha vida, essas duas atitudes trazem problemas, trazem desgraça. Na vida desses caras que eu mencionei, em outros da Bíblia, você vai ver gente fazendo isso e colhendo, sabe o quê? Medo, angústia, amargura, raiva, inveja, tristeza. Gente perdendo o lugar de autoridade, como Saul, que eu não mencionei, mas perdeu. Deus tinha falado para ele não sacrificar, ele foi lá, achou que Samuel, o profeta, estava demorando demais, já fazia 7 dias que era para estar lá e não estava, não chegou, ele falou, não, pega lá as coisas, vamos fazer isso logo, e vamos queimar e ofertar para Deus, sacrificar, uma oferta total para Deus. Quando Samuel chega, ele estava no final do sacrifício. Deus controla todas as coisas, o tempo e o controle sobre as pessoas e o coração das pessoas. Saul não achava que Samuel ia chegar, e ele chega no final. E pergunta para ele, por que você fez isso? Você não sabia o que Deus tinha falado para você fazer? Mas é que eu estava vendo que alguns homens já estavam me abandonando, tinha um pessoal saindo, então eu resolvi fazer isso para... Ele falou, beleza, você perdeu o reino, você não vai ser mais rei sobre Israel, você desonrou ao Senhor. Então, portas podem se fechar, problemas podem se avolumar na nossa vida, quando a gente obstinadamente faz uma coisa que a gente sabe que não deveria fazer. E a gente faz isso normalmente porque, no fundo, a gente pensa que é possível andar sem o Senhor. Irmãos, daqui que eu tirei
o título da mensagem: não existem atalhos para fazermos a vontade de Deus. Seja no campo pessoal, que Deus falou para mim, seja na minha relação conjugal, seja na minha profissão, seja na igreja, no ministério que eu faço parte, eu preciso ouvir Deus, confirmar o que eu estou ouvindo de Deus, eu preciso checar se é Deus mesmo que está falando comigo de forma bem clara e fazer o que Deus falou comigo. Eu digo isso, todo esse processo, quando é uma coisa muito específica, quando é aquela coisa geral, já está na Bíblia. Eu preciso perguntar para ele se eu devo orar? Não, você deve orar, está claro, já se falou isso milhares de vezes. Mas se você ouve uma coisa de Deus e você precisa falar com alguém, aí sim, para falar com alguém é bom você perguntar para Deus de novo: é agora o momento de eu falar para essa pessoa que o Senhor me disse para falar? Porque isso já é uma coisa mais específica. Mas não existe atalho, isso é relacionamento. Isso é caminhada, isso não se ganha num curso, isso não se ganha num congresso, isso não se ganha lendo um livro. Aprender a fazer a vontade de Deus e discernir as coisas com maior detalhe não vem por uma oração forte, por uma campanha, por uma mágica, por um sonho. Vem, sabe como? Dedicação, caminhada, andar junto, aprender, errar, checar. Mas não errar deliberadamente. Mas não existe atalhos para fazer a vontade de Deus. Vem, deixa eu falar, meu irmão, minha irmã, casamento bem-sucedido não é 5 passos para ser feliz como casal, não é 10 atitudes para nunca falhar no casamento. Isso tudo pode ajudar, faz parte. Leia, estude. Não estou falando contra isso, mas é a vida, é a história, é o comprometimento. É a firmeza da aliança, é dizer, estamos juntos, vamos lá, nós vamos crescer juntos. E aí sim, pesquisa, estuda, ora, busca, obedece. Mas assim, é dessa forma. Nem Jesus fez a vontade de Deus assim. Custou, teve dedicação, teve preço, teve renúncia, teve injustiças. Teve sacrifício, teve dor, teve fome, teve abnegação, teve choro, mas ele fez toda a vontade de Deus e agradou o Pai, fez as coisas de Deus no tempo de Deus, da forma como Deus queria que elas fossem feitas, e fez isso para nos dar um exemplo de que Deus se agrada quando a gente faz as coisas do jeito dele, no tempo dele, para a glória dele. Então, queridos, em outras palavras, relativizar o tempo das coisas, seja antecipando ou retardando, relativizar a obediência dentro daquilo que Deus falou para você fazer, para Deus não funciona, não dá para relativizar. Quando Deus falou, não é para sacrificar Saul, não era para sacrificar, só se for assim, então tinha que ser do jeito que Deus falou. Sara, Abrão, eu vou dar um filho para vocês dois, aguarda, eu sou fiel. Tinha que aguardar, mas durou 10 anos, não importa, pode durar 40, pode durar a vida inteira. Mas o que eu posso fazer? Ou eu tomo a frente, ou eu deixo Deus governar. Davi aprendeu essa lição. Apanhou muito na vida, mas ele aprendeu. E foi por isso que ele escreveu esses versículos, ele escreveu esse salmo para vocês. Eu não vou comentar porque o salmo é muito objetivo, muito claro. Mas Davi falou o seguinte, para você fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer que ela seja feita, você precisa, está lá no versículo 3, confiar nele. Confiar, saber que Ele é o Senhor, o dono, o soberano, a autoridade maior. Confie nele e faça o bem. Confie como uma criança. Toda vez que a gente cantou essa música, confiar em Deus, né? Eu fico pensando, a melhor forma que eu entendo de confiança é a criança, né? Se a Maluzinha chegar aqui em cima e o Carlos e a Josi falar, pula, vem cá. Ela
Pode ser que, dependendo da idade, ela pode ficar um pouquinho receosa, mas de um modo geral ela vai olhar e vai pular. Ela não passa pela cabeça dela que o pai vai sair dali, virar as costas, depois, te peguei, quebrou, né? Se quebrou. Não, confiar. Então, se existe, irmão, alguma insegurança no seu coração, foi uma coisa que Deus falou aqui com a gente hoje à noite também, né? Olha, tem gente aqui que teve pai, mas de repente a relação com o pai foi tão traumática, difícil, que transfere esse trauma para a relação com Deus. Se existe alguma insegurança sua em relação a Deus, deixa eu dizer para você, eu sou um pai falho, meu pai foi falho, todo mundo que é pai é falho, mãe é falha, mas Deus não falha, Deus é fiel, confie, se lance como uma criança na vontade dEle, Ele vai fazer. Mesmo que alguém faça uma coisa errada, não tem problema, fez errado, você não precisa se vingar, faz o certo, ensina quem está fazendo errado a fazer o certo, fazendo você o certo. E Deus cuida de mostrar, abrir os olhos da pessoa. Uma hora ela vai perceber que ela estava fazendo a coisa errada, mas o que você precisa fazer é confiar em Deus e fazer o que Ele pediu. Às vezes o que Ele pediu, às vezes é uma coisa meio difícil de fazer. Ele chega para você, você é dono de uma empresa, e Ele fala assim, você precisa demitir esse irmão. Nossa, mas isso é falta de amor. Não, se Ele falou para você, e você já deu várias oportunidades, você fez um monte dos passos que deveria ser feito, está habilitado, vendo? Às vezes é isso que você tem que fazer. Não estou dando ideia para ninguém aqui não, hein? Né, Dora? Você riu. Mas é verdade. Porque às vezes botar a mão e super proteger aquele funcionário que é irmão e que está fazendo coisas erradas, várias vezes advertido, é pior, é falta de amor, é conivência, é frouxidão, é falta de autoridade, de saber quem você é em Deus. Um pai que não corrige um filho, que vai, bate na boca dele, xinga ele e fala, tão bonitinho, meu filho, filho, papai te ama, está criando um monstro. Não só basta confiar, não. Quer fazer a vontade de Deus, tem que descobrir que ninguém vai te deixar mais feliz do que Deus. Versículo 4 diz lá, né, que a sua felicidade esteja em Jesus. Se a sua felicidade estiver em Jesus, gente, é endorfina. Você anda com Deus e faz a vontade de Deus, você vai ficando alegre, cada vez mais alegre, mais com vontade de fazer a vontade de Deus. Você vai querendo mais e mais do que Deus tem para você, porque aquilo te faz bem, e te faz bem porque você vê o teu Pai amoroso, poderoso e soberano, feliz. Há um versículo lá em Sofonias, se eu não me engano, que fala assim, que Deus quer ver a gente dançando, mas não é só dançando assim, e Deus se alegra em ver a gente alegre, que Ele seja a tua felicidade. Isso é o suficiente, o resto é consequência. Não adianta cobiçar, ficar com raiva porque fulano está bem, está ganhando muito dinheiro, porque fulano está podre de rico. Deixa. Se ele está fazendo isso, ficando rico da forma correta, vamos nos alegrar com ele. Se ele está fazendo da forma errada, vamos ficar tristes com ele e orar e falar, Deus tenha misericórdia, ensine o irmão, o presidente, o vice da nação. Mas assim, não adianta ficar com raiva. Eu estou falando isso, mas há uns dias atrás eu estava com raiva. Aí, Deus, não dá, não é possível. E a gente vai falando com Deus, e Deus vai tirando, e vai limpando, e vai cuidando do coração, até que você fala, deixa, tudo vai acontecer. Às vezes eu sentava com uma pessoa na padaria, com outra, e o que você me diz? Eu gosto às vezes de puxar assunto, e falo, o que você me diz? Vai ser preso ou não vai ser preso? Vai nada. Vai sim. E gente, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu sei o seguinte, Deus está no controle. Deus está agindo. Nem tudo que acontece é vontade dEle, mas tudo que acontece tem a sua permissão. Entregar o caminho ao Senhor. Estou terminando. Quero fazer a vontade de Deus, eu preciso entregar. Entregar o caminho significa entregar o viver. Entregar o dia a dia, entregar o andar para Deus.
Entrega tudo na mão dele. Entrega o seu caminho ao Senhor. Olha lá, versículo 5. Põe a sua vida nas mãos dele. Aí ele fala, confie nele. E ele vai te ajudar. Deixa lá na mão dele. Eu não consegui ainda pôr. Põe de novo. Mas eu estou ansioso. Continua colocando. Vai colocando. Uma hora, aquilo que você está segurando nas suas mãos, você vai conseguir deixar nas mãos de Deus. Aí você vai relaxar, e Deus vai agir, e Deus vai tratar. Um dia eu estava aqui, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo me fez uma pergunta sobre a oração. Achei muito boa a pergunta. Pastor, a gente tem que orar uma vez só ou orar com perseverança? Eu falei, depende. Não sei qual é o seu relacionamento com Deus. Para algumas causas você vai orar com muita perseverança. Para algumas causas você vai orar uma vez só. Depende também do seu coração. Se você orar uma vez só e ficar agoniado, angustiado, não vai resolver. Então você continua orando. Então a gente tem que caminhar, entregar as coisas na mão do Senhor, não agir com independência, aprender a se relacionar com o Senhor, aceitar que Ele nos ensine, não aceitar fórmulas de salvação, nem fórmulas de se tornar um discípulo modelo. Não existe fórmula para isso. Deus não é, embora a ciência proceda dele, e a ciência ainda assim tem muitos erros, mas assim, a ciência, o conhecimento vem de Deus. Mas Deus não é um matemático, tudo não se explica para Deus da matemática. Tudo não é exato, tem coisas que não tem como se explicar como uma coisa exata. Deus se relaciona com as pessoas. Deus é um Deus pessoal. Então, entrega a tua vida ao Senhor. E não age com independência. E seja paciente. Não queira nem dizer, um dia eu cumpro a tua vontade, Deus. E também não queira dizer assim, agora eu vou fazer porque Deus me disse, então agora a coisa vai acontecer do jeito que Deus me disse que vai acontecer, do jeito que eu quero que aconteça. Também não vai resolver. Seja paciente. Tenha paciência. Está lá, tem paciência, final do versículo 7, o Senhor vai cuidar disso, não se irrite não, fique bravo não fique com raiva, furioso, não se aborreça, pois isso não é bom. Em outras palavras, Deus está cuidando de tudo. E a vontade de Deus, irmãos, na vida da gente, por isso que eu digo que não tem atalhos, ela é construída, ela é uma construção diária. A felicidade, a segurança, a realização, o reconhecimento, o êxito, seja no campo pessoal, no casamento, na carreira, na igreja, onde mais você quiser imaginar que possa ser, tudo isso é fruto de uma interação genuína, verdadeira, pessoal, de Deus com você e você com Deus. E, obviamente, nós, como igreja, uns com os outros, porque não é só eu e Deus e está bom, é eu e Deus e os meus irmãos, porque Deus fala, ministra, ensina, transforma, adverte, admoesta, através do corpo da igreja. Por isso, quando a gente está na célula, sobretudo, que vocês não estão sentados e uma pessoa está falando, mas vocês podem todos participar, a gente aprende uns com os outros e Deus vai falando. É assim, Deus vai construindo Cristo, o estilo de vida de Cristo na nossa vida. Não é a teologia, o seminário que dá isso para ninguém. Teologia e seminário dá conhecimento, mas não dá discernimento, não dá sabedoria, não dá intimidade com Deus. Para concluir e terminar, a gente precisa compreender uma coisa. O caminho de Deus é um caminho perfeito, e o caminho do homem é um caminho incerto, e o final dele é triste, é trágico. A pergunta é, quem está melhor preparado para guiar você e me guiar nesse caminho? No caminho, não no atalho. Com Deus não existe atalhos. Quem pode nos guiar no caminho? No dia a dia? Eu mesmo ou Deus? Eu escolho, a resposta é minha. E a minha resposta vai determinar a minha consciência diante desse Deus que eu amo, que eu sirvo, que eu proclamo. E vai determinar o estilo de vida que eu tenho. Não vai ser o que eu digo, vai ser a minha vida.
como eu vou viver, como as pessoas vão me ver. Porque também tem muito isso do tipo assim, não importa o que as pessoas pensem a seu respeito, importa sim, eu não sou uma ilha, eu não vivo sozinho, eu não sou o Deus do mundo. Se nada importa para mim e para você do que os outros pensam a nosso respeito, que tipo de testemunha de sal e de luz a gente vai ser? Quem quer um sal e uma luz dessa? Me importa. Se eu estou passando para você uma imagem de arrogância, por favor, me procure, me ajude. Se eu falei errado, por favor, me ajude. Se eu lhe ferir com as minhas palavras, venha conversar comigo. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. Eu me importo se eu estou fazendo alguma coisa errada. Nós deveríamos nos importar. Então, essa semana está começando. Primeiro dia da semana. Fique atento. Um recado, presta atenção. Fala para o seu irmão assim, ó, fique atento. O diabo vai te colocar em alguns atalhos. Ele vai pôr alguns atalhos para você, porque ele quer você acreditando que você pode chegar mais rápido. Você vai ser aquela bênção mais rápida. Cuidado, ele pode pôr um atalho para você. Quer um conselho que está em Provérbios? Siga pela estrada, pelo caminho que as pessoas de Deus, direitas, honestas, andam. Preste atenção naquilo que Deus já lhe disse. O que eu estou lendo é Provérbios, tá? Não se afaste da vontade do Senhor. Não se desvie nem um passo do caminho certo. Do caminho certo. Olhe firmemente para frente, com toda a confiança. Pense no que você vai fazer. Confie em Deus. Faça o bem. E a palavra de Deus que diz o seguinte, que tal? E todos os seus planos darão certo. Hã? É bênção ou não é bênção? Deus é Deus ou não é Deus? Deus é Deus. E Ele continua sendo bom. Queria que você se colocasse de pé. Queria convidar o pessoal da música para a gente encerrar essa reunião, cantando Deus continua sendo bom. E eu queria que você cantasse, visualizando, imaginando esse Deus, de olho aberto, fechado, do jeito que para você seja a melhor forma de imaginar ou de visualizar, mas você visualizasse esse Deus, Pai, poderoso, amoroso, com esse amor que nos constrange, infinito, olhando para você e dizendo assim, filho, você me traz alegria. Filho, confia em mim. Filho, anda na minha presença. Filho, não importa se o caminho é longo, se é estreito. Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. E aí a gente vai cantar, louvar o Senhor e orar.
Amém, Senhor, que assim seja o nosso caminhar, Deus, em confiança, nessa fidelidade, nessa presença contínua, nesse poder, nesse amor, que seja dado um passo mesmo, Senhor, de cada vez. Pai, a vida é uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, Senhor, e nós precisamos continuar nessa caminhada seguindo o Mestre, ó Deus, no tempo do Senhor, com a cadência do Senhor, debaixo da instrução do Senhor, olhando para o Senhor, porque quem olha para Jesus não desfalece, quem olha para Jesus olha para o alvo, não se perde, quem olha para Jesus anda no caminho que é verdadeiro, que traz vida, quem olha para Jesus anda pelo caminho perfeito. E é isso, Senhor, que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que eu te peço para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, que os nossos olhos e os nossos passos estejam na direção certa, e essa direção tem o nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ti, Jesus, toda a glória, toda a honra, por tudo que já foi de bom, por tudo que está sendo bom, e por tudo que será bom ainda, porque o Senhor continua sendo Deus. Te amamos, te bendizemos, te exaltamos, esse lugar é Teu, o nosso coração é Teu, Senhor, tudo que nós somos pertence a Ti, é fruto da Tua intervenção, do Teu Espírito na nossa vida, tudo que nós temos conquistamos por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, porque o Senhor é Deus e continua sendo bom. Louvado seja o Teu nome, Pai, eu Te louvo nessa noite em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, dá um abraço no seu irmão aí, vão em paz.